Sempre bom. Então, nós vamos hoje falar do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essa composição bíblica que rege todas as religiões hoje no planeta. Independentemente do Alcorão, do Talmud, nós temos sempre essa referência da Bíblia. Existe o Cristo, ele é tão representativo na nossa vida e na nossa existência que a história da humanidade é contada antes e depois do Cristo. O Velho Testamento vai desde a criação com Moisés lá, no Faça-se a Luz, então vai até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com o evangelista Mateus e vai terminar no livro do Apocalipse. E nós vamos tentar fazer um apanhado, já que essa leitura é tão difícil, pelo menos que todos possam ter uma ideia do que se trata cada um dos livros da Bíblia. Vamos acreditar que vai dar tempo sim, tá bom? Versão dos 70. Essa Septuaginta, palavra latina que significa 70, pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, trabalharam nela, e, segundo a tradição, teriam completado a sua tradução em 72 dias, entre o século III a.C. e o século I a.C. Se realizou esse encontro na cidade de Alexandria. Então, como todos nós já vimos outras vezes e ainda vamos falar, as 12 tribos de Israel, que está ligada aos 12 apóstolos, cada um representando. Então, cada uma delas, 6 representantes, formando esses 72 em 72 dias. Então, aí, compilaram essa Bíblia hebraica que só trata do Antigo Testamento. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. É a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Todos nós sabemos que existiam muitos dialetos naquela região na época do Cristo. O Cristo falava aramaico, mas também falava o hebraico, que era, vamos assim dizer, a língua original, a língua mãe. Então, traduz-se do hebraico para o aramaico, para depois do aramaico para o hebraico e depois do hebraico para o grego. Todas as outras traduções derivaram do grego, ou seja, a tradução que foi feita errada do aramaico para o hebraico vai perpetuar e perpetua até hoje. Mas ainda é essa referência mais clássica que todos nós temos, é essa Septuaginta. Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Não temos aqui a pretensão de querer educar ninguém, muito menos falar língua. É simplesmente para se ter uma ideia da dificuldade. Então, aí está o aramaico, que não tem palavras, não tem letras. Vocês podem ver que é símbolos. Tinham que traduzir esse símbolo do aramaico para estes símbolos que é o hebraico. E do hebraico traduzir para o grego, que é essa pequena representação. Então, quando se diz que existiam, na realidade, eram copistas e não tradutor, é porque o copista era o encarregado de interpretar os símbolos e o que eles diziam. Por isso que o mesmo símbolo, que significa um dia, é o mesmo que representava uma semana, um mês, um ano ou uma era, como está na formação do mundo em 6 dias. É só para se ter uma ideia da dificuldade e por que existem, às vezes, tantas contradições na Bíblia e que isso é
acaba chegando às religiões. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. Foi feita no final do século IV e o início do século V por Jerônimo, a pedido do bispo Damaso. O nome se deve à expressão latina Vulgata Editio, isso é, uma edição para o povo. Da mesma forma que nós temos uma Bíblia das edições paulinas, que é chamada Bíblia Popular, a mesma coisa. Então, o padre aqui já tinha, o bispo Damaso já fazia parte do papado, então a Igreja Romana o convocou para que ele, dentro dos livros canônicos, ele compilasse a mesma coisa, entre aspas, que fez Kardec. Então, ele simplesmente organizou esses livros de acordo com uma sequência que foi ali determinada pelo Papa. Então, depois ele acabou ganhando o título de Jerônimo, mas a importância que ele tem é que essa Bíblia Vulgata é hoje a mais comum, é a que é usada e é a que tem a aprovação, vamos assim dizer, do Vaticano. O Espiritismo é a religião... Peraí. O Espiritismo é a religião mais bíblica que as demais, que se dizem também bíblicas. Na realidade, são mais dogmáticos. O Espiritismo é a religião mais bíblica, enquanto que as demais, que se dizem também bíblicas, na realidade, são mais dogmáticas, ou seja, seguidora dos dogmas. Entre todas as igrejas cristãs, existem divergências que as separam umas das outras, como há também entre o Espiritismo e elas. O que é um dogma? Nós aprendemos dentro da doutrina espírita que a doutrina espírita não tem dogmas, não tem paramentos, não tem rituais. O batismo é um ritual, a crisma é um ritual, a Eucaristia na missa é um ritual, a roupa do padre, a batina, o hábito, a estola, isso são paramentos. A doutrina espírita não tem. Um dogma, a virgindade da Virgem Maria, os milagres de Jesus, tudo isso são dogma. A Santíssima Trindade, isso é um dogma. Então, as igrejas, a grande maioria delas, seguem esses dogmas, enquanto o Espiritismo interpreta os ensinamentos de Jesus, porque não são os homens, mas os espíritos superiores que vêm nos trazer essas orientações. Sendo assim, também vai haver diferença entre o Espiritismo e essas religiões. Alguns mais afoitos talvez dirão: prece inicial, vibração, água fluidificada, isso não é um ritual? Não. São importâncias que todos nós temos, a harmonização, nós acreditamos, a água como condutor energético e magnético, como foi explicado na primeira aula. É diferente, fazendo uso da lógica e da razão em benefício de todos os assistidos. Mas há mais coisas que nos unem do que as que nos separam. As exceções, geralmente, são justamente os dogmas. E dizemos, contra a opinião de muitos teólogos cristãos, que Kardec é o verdadeiro reformador do cristianismo. Nós já explicamos mais de uma vez que, como nós estudamos e a maioria dos textos são retirados de livros, nós não podemos alterar as palavras, porque senão nós estamos assim negligenciando um direito autoral, tá? Então, Kardec é o verdadeiro reformador do cristianismo a partir do momento em que ele, sob a orientação do Espírito de verdade, ele traz as interpretações do que está contido no Evangelho. Se nós pegarmos todo o método usado
nós vamos ver que Kardec ele catalogou de acordo com os assuntos. O que o capítulo 1 diz direito à lei, aos profetas, estão lá. O capítulo 11 diz direito à caridade, ele juntou tudo aquilo que Jesus falava dentro desse ali, nesse capítulo. Tudo entre aspas. Então, essa teologia cristã é que conduz, é a parte religiosa da doutrina, ciência, filosofia e religião. Mas não temos dogmas, não temos paramentos, o que significa que a própria religião, ela sim, ela é evolutiva, ela é progressiva. Por isso, nós temos que estar sempre estudando, uma vez que estamos inseridos na lei do progresso e na lei do trabalho. E o Espiritismo é também mais bíblico por mais dois motivos que reforçam essa afirmação. Com o Velho Testamento, a doutrina espírita está muito identificada pela riqueza dos fenômenos mediúnicos nela registrados. Quem não tem o hábito ou quem nunca leu a Bíblia, talvez a partir da aula de hoje possa se interessar, porque tem assuntos belíssimos. É uma epopeia, conta a história de um povo, mas conta a história da humanidade. Não se pode contar a história da humanidade, do homem sobre a terra, se não for através da Bíblia. E no Antigo Testamento, nós temos desde materialização, nós temos vidência, nós temos audiência, nós temos psicofonia direta, de voz direta, nós temos psicometria. Então, tudo está ali, mas se faz necessário o estudo e o conhecimento para essas afirmações. Então, sabendo que desde a criação, que o próprio Moisés recebeu os mandamentos da lei divina via mediúnica. Qual outra religião que afirma isso? Não, a maioria prefere acreditar no dogma de que Deus ditou a lei a Moisés no Monte Sinai. Mas nós sabemos que não tem nenhum ser humano em condições de ouvir a Deus, a não ser o nosso diretor angélico, Jesus. A outra relação, em relação ao Novo Testamento, o Espiritismo identifica-se muito com ele pelo fato de adotar na íntegra a moral que Jesus ali deixou. Realmente, como disse Kardec, a moral espírita é a do Novo Testamento, porque ele, o Novo Testamento, representa o melhor código de moral da história da humanidade. Então, sim, a Bíblia é uma referência? Sim. A Bíblia é um manual, um código de conduta? Sim. Se, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico e o médico passa uma receita, essa receita nós procuramos adquirir a medicação, e na medicação, muitos de nós ali gostamos de ler a bula para saber os efeitos colaterais. Mesma coisa se aplica aqui. Jesus é o médico. A Bíblia passa a ser aqui, neste caso, a medicação. É a bula da medicação. A maioria das religiões são formadas em bula. Sabe os efeitos colaterais, mas não estão olhando a posologia. É preciso saber a dosagem. Quantas vezes nós temos que fazer uso dessa medicação? No nosso caso, doutrina espírita. Nós temos que ter o conhecimento da Bíblia, fazer o link com a doutrina espírita e absorver estes ensinamentos. Porque se nós ficarmos lendo a Bíblia e não saindo de 2020 anos atrás, não sairmos lá da criação com Moisés, nós não vamos a lugar nenhum. Então, esse código de conduta, esse código moral, essa referência que é a Bíblia, é o guia para todos nós. Nós vamos sempre encontrar ali
uma ideia para que nós possamos, sim, nos encontrar e que nós possamos verdadeiramente refletir sobre a plenitude da nossa existência. Mas o fato de a doutrina espírita ser uma religião mais bíblica não significa que os espíritas aceitem que a Bíblia seja literalmente a palavra de Deus e que ela não tenha erros, pois ela os tem, principalmente quando alguns textos dela são interpretados de modo abusivo, ao pé da letra e figuradamente. Então, sim, as pessoas, muitas vezes, aqueles que gostam muito do preconceito e da discriminação para com a doutrina, então, a mesma coisa os ateus. Os ateus dizem assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Até hoje, nós não sabemos de nenhum animal que escreveu qualquer livro ou qualquer texto. Então, tudo que existe é escrito por homens. Que a Bíblia é um livro inspirado e intuído mediunicamente, não tenha dúvida. E a doutrina espírita mostra para todos nós que os médiuns são criaturas imperfeitas, que também estão em aprendizados como nós. Então, eles podem, sim, ter ouvido alguma palavra e ter se confundido, os evangelistas ali no caso. Mas tem erros de tradução, tem erros de interpretação. E cada editora, cada igreja interpreta de acordo com seus interesses. Então, sim, o adultério é condenado em todas elas? Sim, algumas mandam até apedrejar e algumas religiões seguem isso a fundo. E por que que seguem esse? Se a mulher for pega em adultério, deve ser apedrejada até a morte? E por que que eles não seguem quando fala que aquele por quem venha, se a sua mão é causa de escândalo, corte a mão. Se o seu olho é causa de escândalo, arranque-o. Então, nós interpretamos, mas principalmente de acordo com aquilo que nos interessa, com a nossa conveniência. E é isso que a doutrina traz. Muitos fatos, muitos textos, muitos ensinamentos de Jesus não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas estão no céu e inferno, estão na Gênese, estão nas obras complementares de André Luiz, de Leon Denis, de Caibar Schuster. É aí que entra a necessidade de complementar o estudo, porque Kardec não falou de tudo, assim como o próprio Cristo, tanto que Jesus disse que enviaria o Consolador. De fato, pode-se dizer que muitos erros bíblicos estão justamente nas interpretações forçadas e irracionais de seus textos, ora de modo literal, ora de modo figurado. Não se pode, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os apressados já vão logo dizendo que Jesus condenou o dinheiro, que o dinheiro é a causa da perdição, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. Ah, porque Jesus não foi isso que quis dizer. Nós vimos lá no primeiro slide como eram os desenhos, como eram as figuras. Existia uma corda, a exemplo da corda de sisal, que era feita do pelo do camelo. Então, eles não iam falar lá assim, é mais fácil passar uma corda que é feita do fio, do pelo do camelo pelo fundo da agulha. Então, a mesma que representava a corda do pelo do camelo é a mesma que representava o camelo. Agora, aquela época se aplicava, mas hoje nós já temos condições de compreender. Mas as religiões dogmáticas preferem ainda acreditar nesses fatos irracionais. A exemplo do que nós vamos ver, desculpa, com o próprio Jonas, passou 3 dias na barriga de um peixe. Então,
Como nós vamos compreender tudo isso? Então, é preciso estudar a doutrina espírita para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus com clareza. Então, nós vamos dar início, nós vamos assim, pegamos todos os livros da Bíblia. Nós não vamos fazer sinopse de todos, porque senão nós ficaríamos aqui até a meia-noite. Porém, vamos abordar a todos eles com a essência do que cada livro traz. E é isso que vocês precisam. Então, a partir do momento em que vocês arquivarem essa aula, quando vocês quiserem procurar este assunto, tem alguns textos que são curtos, tem alguns que têm poucos capítulos, outros têm menos versículos, mas vocês vão estar a par do que quer dizer cada um dos livros da Bíblia. O livro do Gênesis, que faz parte desse Pentateuco judaico. O Pentateuco de Moisés são esses 5 livros. O Gênesis, que fala da criação, o Êxodo, enquanto buscavam ali a terra prometida, o Levítico, que são as leis transitórias e as leis temporárias que regiam aquele povo, o Números, que é um recenseamento daquela região onde os hebreus estavam deixando a vida nômade para se tornarem sedentários, e o Deuteronômio, que é um código de ética, de leis, um código de referência e de conduta daquele povo. O Gênesis. O livro narra a visão da criação do mundo na perspectiva hebraica, a desobediência humana no Jardim do Éden, a narração do dilúvio, o relato da Torre de Babel, o chamado do patriarca Abraão e o surgimento das 12 tribos de Israel, até a fixação deste povo nômade no Egito através da história de José, muito conhecido por ter sido vendido pelos seus irmãos e também pelos sonhos que ele interpretava. O Jardim do Éden nada mais é do que a história de Adão e Eva, que todos nós conhecemos essa representação. É uma raça, é a raça adâmica, e não que originou todos os seres do planeta. O dilúvio não é que acabou a humanidade e Noé colocou assim, é um tsunami que aconteceu na confluência dos rios Tigre e Eufrates e que teve uma grande repercussão, mas não foi em toda a Terra. O relato da Torre de Babel relata uma torre que os hebreus estavam construindo com o objetivo de chegar ao céu. E enquanto eles estavam construindo essa torre para chegar ao céu, então Deus, preocupado que eles iam chegar à terra, ao céu, começou então a várias línguas, vários idiomas, e eles começaram, através desses vários idiomas, discutirem e acabou parando a construção, por isso eles não chegaram a Deus. É essa a história da Torre de Babel. Patriarca Abraão, aquele que foi convocado a sacrificar o seu filho. Nós estamos falando de fenômenos mediúnicos. Então, quando Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho, é Deus que está falando? Claro que não, é um obsessor. Ah, mas já tinha obsessor naquela terra, naquela época? Sim, desde que o mundo é mundo. Então, o obsessor está dizendo para ele, vai lá e sacrifica o seu filho. E ele vai, como toda pessoa que está sendo obsidiada, subjugada, ele vai. No momento em que ele vai sacrificar o filho, por mérito, então o seu protetor espiritual, os prepostos do Cristo, chegam para ele e falam, não é isso que Deus quer de você, pare, Abraão. Então, ali ele ouve a voz do seu benfeitor. Nada diferente do que nós ouvimos. É um despertamento. Ali foi feito a ele uma orientação. Se ele estava fascinado, se ele estava ali sendo subjugado,
chegou o momento, então, de ele ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, sim, através dos auxiliares do Cristo responsáveis por aquela situação. Então, tudo isso está relatado no livro do Gênesis. O Êxodo narra a partida dos escravos hebraicos do Egito, sob a liderança de Moisés, e culmina com a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, Moisés, o grande legislador hebreu, encarregado pelo Cristo de libertar aquele povo do jugo da escravidão no Egito, sai em busca da terra prometida. É o livro do Êxodo. Conta essa história dos 40 anos que Moisés andou com esse povo no deserto. Moisés andou com esse povo no deserto 40 anos. Por quê? Porque ele estava perdido? Porque ele não sabia onde ia? Não. Moisés andou com esse povo em círculo. Ele conhecia a topografia do deserto quando ele ali foi criança, quando ele ali adolescente, quando ele foi o pastor de ovelhas. Então, ele observava a topografia do deserto, bem como do Mar Vermelho, onde as caravanas atravessavam o mar quando da maré baixa. Então, tudo isso observado, ele soube fazer uso dessa para guiar esse povo, inclusive na travessia do Mar Vermelho. Ele sabia o dia e a hora, sabia a fase da lua em que era possível atravessar por aquele estreito enquanto a maré estava baixa. E nós estamos hoje cansados de ouvir esses relatos, até mesmo em praias do Nordeste do Brasil, onde você vai pela manhã e depois, somente no final do dia, você tem condições de retornar devido à alta da maré. O Levítico trata, sim, dos assuntos das leis referentes aos sacrifícios, à consagração dos sacerdotes e as leis referentes à pureza e à santidade, principalmente os mandamentos para o grupo de levitas, chamado também de sacerdotal. Levitas são aqueles que seguem as orientações de Levi na distribuição das 12 tribos. Então, os filhos ali de Jacó, eles não tiveram, todos eles tiveram uma tribo. Levi não teve, ele era um encarregado oral da religião, de passar oralmente todos esses ensinamentos da Torá e do Talmud para essas criaturas. Então, todos aqueles que eram responsáveis, ele era um orador, então receberam esse grupo o nome de levitas. E o Levítico é esse livro que tem essas leis, inclusive onde manda, ali ensina, lavar as mãos antes das refeições, a circuncisão, os alimentos que podem ser consumidos ou não, aquele que fala que se seu filho for desobediente, você tem que levar até a entrada da cidade e apedrejar até a morte. Então, tem coisas absurdas, mas que naquela época foram aplicadas. Sim, mas é preciso conhecer, e hoje não mais se aplica. Por isso, Jesus não veio derrogar a lei divina, mas essa lei mosaica ele mudou na forma e no fundo. O livro dos Números narra os mandamentos dados ao povo hebreu durante as estadas no Sinai, os desertos de Quades, Barneia e as planícies de Moabe. Então, e os mandamentos, a partir do momento que eles já estavam na busca dessa terra prometida, é um código de moral. Ali estão as leis, um regimento de como funciona, um regulamento em que as pessoas precisavam observar. Para uma horda selvagem, para um povo bárbaro, que não estavam acostumados à obediência, mas sim à imposição, a liberdade causou muito mais malefício do que benefício. Então, você precisava ali de uma orientação segura, de alguém que impusesse, muitas vezes, dando esse tom divino a leis puramente humanas de nós mesmos.
seria como se nós espíritas estivéssemos falando do animismo. Se a lei, os 10 mandamentos, foram ditados mediunicamente por voz direta, nós vamos dizer que a grande maioria das leis do Levítico é um animismo de Moisés. Ele mesmo estava falando, ali escrevendo e dando um cunho divino a elas. O Deuteronômio, este livro conta o que aconteceu desde a entrega das tábuas da lei até a chegada às planícies de Moabe. É considerado pela tradição judaico-cristã o discurso final de Moisés antes de morrer. É preciso lembrar sempre que Moisés ele não chegou à terra prometida, a Canaã. Foi mostrado a ele mediunicamente. Pelo desdobramento espiritual, então, Moisés foi mostrado a ele o que seria o futuro, o que iria acontecer com aquele povo. Ele viu onde eles iam se fixar e alguns desdobramentos do que iria acontecer. Mas Moisés não chegou à terra prometida. E o livro do Deuteronômio trata exatamente desta caminhada entre as tábuas da lei e os 10 mandamentos e o final, que é a morte e o desencarne de Moisés. O Talmud não está na Bíblia. O Talmud não está na Bíblia, mas está aqui. Por quê? Por causa da sua importância. O Talmud é uma coletânea de ensinamentos judaicos antigos. As leis escritas do judaísmo são encontradas na Torá, o Pentateuco judaico que aí está, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Os antigos judeus também seguiam muitos ensinamentos orais e acrescentavam a eles os seus próprios comentários. Estes incluíam interpretação das leis e histórias que ajudavam a explicar as lições morais. Aqui é um adendo muito importante para todos nós. Por quê? Conta a Bíblia hebraica que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, essa é a lei escrita. Só que junto com a lei escrita, o anjo ditou a Moisés uma lei oral, que era a explicação de cada um dos mandamentos. Exemplo, no mandamento que está lá, não matarás. Esse é o que está contido na lei de Moisés. Só que oralmente foi dito a ele, olha, não matarás tudo que tem vida. Não matarás os animais, não matarás as plantas, não matarás os sonhos, não matarás a infância, não matarás... Então, tudo isso foi passado oralmente. Então, se por um lado todos os hebreus conheciam a Torá, a lei escrita, o Talmud ou a lei oral eram os levitas os responsáveis, porque isso era passado de pai para filho. Isso perpetuava dentro da própria família. Paulo de Tarso era um grande orador. Paulo de Tarso, todo o seu conhecimento foi através da lei oral, porque a Torá ele conhecia, sim, também a fundo. Então, a importância do Talmud, vamos assim dizer, é que ele contém aquilo que foi dito a Moisés oralmente, mas que não faz parte do cânone judaico. E os livros históricos da Bíblia. Agora nós vamos começar fora do Pentateuco, os livros dos profetas e a sua localização. Josué. Este livro narra a conquista de Canaã, a terra prometida, e a distribuição das terras que Josué faz entre as diferentes tribos. Então, ele discute alguns dos temas da Assembleia de Siquém e as disposições de Josué. É considerado um livro profético do cânon judeu.
porque além ele, Josué, dá continuidade ao trabalho de Moisés. Essa distribuição, então, os hebreus, que sempre foi um povo nômade, eles acompanhavam o ciclo das águas. Onde tinha água, eles se estabeleciam. A partir de um determinado momento, eles deixaram de ser nômade e começaram a se fixar, então, em torno das fontes de água. Começaram a surgir as cidades, as administrações, começaram a cuidar do pastoreio, começaram, então, a agricultura, o próprio comércio. E também já começou o domínio daqueles que detinham mais o poder econômico em relação àqueles que já eram ali os tutelados ou mesmo os escravos. Essa é a síntese do livro de Josué. O livro dos Juízes narra o período desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel, época em que o povo de Israel abandonou sua vida nômade e acabou de se estabelecer, primeiro como semi-sedentários e, em seguida, agricultores. Também é considerado um livro profético do cânone judeu. Os juízes era o grupo que cada uma das 12 tribos tinha um ancião, e esse ancião tinha o poder de juiz, de decisão. Tudo era ele que decidia, ele era a autoridade máxima. Então, quando acontecia algo em uma tribo, o juiz tinha a palavra final. Quando era algo comum a todas as tribos, então os 12 juízes se reuniam e eles decidiam o que era o correto e eles davam, então, a sentença. Mas narra essa continuação daí do período pós-Josué até Samuel, que nós vamos ver que vai estar incluído em alguns outros livros também da Bíblia. O livro de Ruth, o nome do livro é uma referência à figura principal do relato, Ruth, a bisavó de Davi. Ele conta como Ruth aceitou o Deus de Israel como seu Deus e os israelitas como seu povo. O livro se inicia com Emimeleque emigrando para Moabe, é o marido, Emimeleque é o marido da menina, tá? Emigrando para Moabe, localizado na atual Jordânia, com sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que após a morte de Emimeleque se casaram com as mulheres moabitas, respectivamente, Ruth e Orfa. Por que esse livro tem tanta importância dentro da Bíblia? Aquelas criaturas dentro da pureza doutrinária, ou aqueles que gostam de procurar assunto, falam aqui que aqui nós temos algo relacionado a homossexualismo dentro da Bíblia. Noemi, esposa de Emimeleque, tinha esses 2 filhos, Malom e Quilion. Com a morte do marido, eles se casam com Ruth e Orfa. Só que os filhos morreram. A tradução judaica diz que, se o marido morreu, a esposa tem que voltar para a sua família, para a sua cidade. Não tem nenhum vínculo com a família do marido ou do esposo. Nesse caso aqui, tanto Ruth como a Orfa, que é o nome que é com H, elas se negaram a abandonar Noemi. E aí tem uma passagem no próprio livro onde Ruth está dizendo a Noemi assim: eu vou comer a comida que você comer, eu vou dormir onde você dormir, e quando você morrer, eu vou ser enterrada ao seu lado. Em momento algum está falando de relacionamento A, B ou C. Está falando de amor, está falando de respeito. Tanto que Noemi, a órfã, acaba voltando para sua família, mas a Ruth permanece. Tanto que a Noemi fala para ela: eu já sou idosa, eu não tenho mais pretensão de casar, de ter um marido, eu não vou ter outros filhos. Você precisa seguir a sua vida.
ela se nega. Ela diz que vai ficar com Ruth até o fim dos dias. Então, aí dá para se ter uma ideia. Por que está falando isso? Para se ter uma ideia do que é uma interpretação errada. Nós não estamos falando que a doutrina está interpretando correto. Estamos dizendo que aqui, Ruth, quando ela diz, vou comer da comida que você comer, vou dormir onde você for repousar, e quando você morrer, quero ser enterrada ao seu lado. Isso é uma prova de amor. Não tem nada além disso. Mas a interpretação, e principalmente as pessoas que gostam do descrédito e do preconceito, usam isso em seu benefício. Aí está a história do livro de Ruth. O livro de Samuel é ambientado, o Samuel 1, é ambientado numa época em que as 12 tribos de Israel estabeleceram uma monarquia centralizada. Este livro conta a história de Samuel e o reinado do rei Saul até a sua morte, incluindo a guerra dos hebreus contra os filisteus e a grande ação do pastor Davi, derrotando o gigante Golias. É considerado também um livro profético dentro. Cânon judeu é sempre uma referência da Bíblia hebraica, tá? Então, Samuel, por exemplo, é um profeta que ungiu 2 reis. Esse povo que vivia nessas tribos, houve uma época, então, que o povão queria um rei. Eles cismaram que queriam um rei. Como Samuel era o profeta, eles pediram que ele ungisse e nomeasse um rei. Samuel, então, fala para eles, vocês sabem o que um reinado leva. É preciso criar uma corte, uma administração, um exército, e isto tem um custo. Então, foi aqui no livro de Samuel que foi criado o imposto para sustentar esta administração que o povo queria. Como Saul era uma personagem em evidência e muito admirado, e fazia parte da família real, então Saul foi ungido rei. Depois de um tempo, o povo se decepcionou com Saul e não queriam mais. Ele não cumpriu o que ele prometeu, ele não estava fazendo de acordo com o que eles queriam, então eles foram até Samuel reclamar. E Samuel falou o quê para ele? Mas foram vocês que pediram. Não, nós não queremos o Saul, nós queremos outro rei. Então ele foi lá e ungiu Davi, que e por causa disso, Saul começou essa perseguição a Davi. E em relação ao gigante Golias, também não é tudo isso que a Bíblia fala. É simplesmente, gigante é muito mais uma forma de dizer de alguém, de um guerreiro, de um conquistador, de alguém que tinha vencido muitas batalhas. Então, quando nós falamos assim, o grande Johnny, não significa grande Johnny, não significa que ele tem 3 metros. Grande é uma forma, é um elogio de se referir a tudo o que ele faz, as suas qualidades, as suas virtudes, mas não em tamanho físico material. Essa é a síntese desse livro, o primeiro de Samuel. O segundo, sendo a continuação do Samuel 1, conta sobre a morte do rei Saul e do reinado posterior de Davi, com um suplemento na parte final. Em algumas Bíblias, a ortodoxa, a Bíblia, como é que fala? Fugiu, vou achar o nome aqui. Então, não tem o livro do Samuel, só tem um livro de Samuel, porque a história que está contada no Samuel 2 está contida no livro dos Reis. Em outras Bíblias, está exatamente o contrário. Grande parte do livro dos Reis está contido no livro 2 de Samuel. E em algumas traduções bíblicas, existem trechos que foram suprimidos e foram eles colocados em duplicata do próprio livro, mas simplesmente porque eles não aceitam os versículos que estão contidos em alguns capítulos da história de Saul e de Davi.
O primeiro livro dos Reis conta sobre o reinado de Salomão, o filho de Davi, e dos reinos de Judá e de Israel. Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo. A construção do templo de Jerusalém era de responsabilidade de Davi no mundo espiritual. É uma missão que estava relegada a Davi. Mas Davi, por ser um guerreiro, Davi, por ser um gladiador, então muitas mortes no seu currículo, suas mãos estavam sujas de sangue. Então ele não seria digno de construir um templo de oração, a casa do Pai, para todas essas criaturas. Então, a construção foi transferida para Salomão, o filho de Davi, considerado o mais sábio de todos os reis. Salomão. O segundo livro dos Reis, narrativa histórico-teológico dos reinos de Judá e de Israel, continua, e de Judá e de Israel. Continua da morte de Salomão até a queda de Samaria e de Jerusalém. Conta-se sobre os reinados que sucederam Salomão. Segundo os autores do livro, todos eles desagradaram a Deus por terem cometido o mal. Ele também conta os milagres do profeta Eliseu e, no final do livro, a história culmina com a conquista do reino de Judá pelo Império Babilônico, o que leva aos hebreus ao seu primeiro exílio na Babilônia. Então, essas historinhas que muitas vezes a gente ouve falando de Salomão, o sábio, como do filho das duas mulheres que deram à luz no mesmo dia, e uma das crianças morreu, e que a outra foi lá e substituiu o seu filho que tinha morrido, pegou o filho da outra, como se fosse seu, e que a história foi parar em Salomão, para mostrar a sabedoria. Então, Salomão indaga para a mãe, para saber quem é a verdadeira. Não, eu sou a mãe, a outra não, eu é que sou a mãe. E Salomão diz, tá bom então, pega essa criança e corta ao meio, e dá metade para cada uma delas. Quando uma delas diz, não, não, por favor, não faça isso, deixe então que ela fique com o filho. Então Salomão manda entregar o filho para essa, porque a outra concorda em dividir o filho, partido ao meio. E Salomão entende, então, que o amor de mãe é o amor mais puro. E ela, em renúncia e sacrifício, mostrava que ela é o amor verdadeiro. Então, essas historinhas estão contidas no versículo. Não necessariamente com essas palavras. A história é essa. Se é real ou se é fantasia, é como Davi e o gigante Golias. Por isso, a importância de ler, de estudar, para nós sabermos qual é o contexto. Então, hoje, nós podemos ler qualquer uma dessas situações. Nós vamos tirar a essência do ensinamento. Nós vamos tirar a parte que cabe a nós como aprendizado, descartando tudo aquilo que é utopia ou ilusão. O livro Crônicas são as genealogias, desde as origens até a morte de Davi. Lista genealógica de Adão até o rei Saul, na primeira metade, e depois reconta a saga do rei Davi. Então, se conta da desobediência de Adão e Eva, talvez aqui a grande maioria talvez não tenha ouvido, mas em alguns cursos que nós já caminhamos juntos, nós já falamos isso. Em nenhuma representação, Adão e Eva estão sem umbigo. Seja para representar, alguém vai falar, nossa, Sebastião, onde você foi buscar isso? Sim, toda representação, seja pintura, gravura, que seja, Adão e Eva têm umbigo, o que mostra que eles são humanos, eles não são seres imateriais. O umbigo é o que nos identifica que nós somos gerados.
é o cordão umbilical. Então, se ele tem umbigo, ele foi gerado, ele não é uma aberração, não simplesmente caiu do céu. Deus disse, vou criar um homem, agora eu vou pegar a costela e vou fazer uma mulher. Não, tiveram uma origem, você ali de onde você partiu, alguém contribuiu para esse corpo. E o livro de Crônicas conta toda essa listagem, passando por todos os profetas e por todo o patriarcado hebreu. O livro Crônicas 2 faz um relato expandido do período entre a morte de Davi e a libertação final dos hebreus do cativeiro na Babilônia pelo rei Ciro, o Grande, o rei da Pérsia, atual Irã, que é considerado de todos eles o maior império. Os hebreus sempre foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas e por aí vai. Então, no livro Crônicas 2, nós temos essa história do Ciro aqui, quando ele liberta aquele povo que foi preso, aquele povo que foi exilado. Conta também a história de cada rei de uma forma esquemática, mas não exaustiva, indicando, em geral, o nome do pai, o nome da mãe, a duração do reinado, o sucessor, lugar de enterro, os grandes eventos e a sincronia de cada um dos reis de Israel. Então, é como se nós pegássemos a antiga lista da UESP, é como se nós pegássemos aí um catálogo, aquela lista telefônica que tinha, onde você tem uma sequência ali, uma sequência alfabética. Ou então, quando nós pegamos hoje uma biografia de alguém, que conta desde a origem, quem eram os pais, em que situação viveram, quem era a família, onde trabalhou, o que fez, quais são suas obras, quais são suas conquistas, o que deixou como legado. Então, essa história, ela tem sim um fundo até mesmo, muitas vezes, além de histórico, poético, tem até um fundo panorâmico para facilitar o entendimento de alguém que estava no exílio e que, de repente, recebe a anistia e pode voltar para sua terra para futuramente vir a ser novamente conquistado. Então, essas idas e vindas desse povo, passando por esses conquistadores, é que vão formando e dando corpo aos livros do Antigo Testamento. O livro de Esdras, este livro trata especialmente da reconstrução do Templo de Jerusalém e da organização jurídica do judaísmo. Na época em que o livro é ambientado, a atual Israel era uma das várias províncias do Império. Essas satrapias que está no livro, que está no texto, o significado é província. O grande profeta Esdras, qual foi o mérito dele? Quando for exilado, quando Sírio conquista Jerusalém, então ele destrói todo o acervo e o patrimônio que está no templo. Então, pergaminhos, tudo que estão ali, a história dos hebreus, tudo isso ele destrói. E o ouro, a prata, as pedras preciosas, o que tinha valor, é claro que ele se aposta. Como ele oferece a anistia depois, Esdras, que estava então no exílio, ele volta anistiado. Mas você não tem mais a história dos hebreus. Só que Esdras, ele então recorda-se de que era de responsabilidade das mulheres passar a lei judaica, passar os ensinamentos da Torá, do Pentateuco judaico, a lei de Moisés, era de responsabilidade das mães ensinar os seus filhos. Então, Esdras, ele convoca as mulheres, as famílias, a pegar tudo aquilo que eles têm de acervo, livros, história, pergaminhos, tudo que eles tinham,
e são concentrados no novo tempo. E aí ele copila tudo isso e reescreve a história do Pentateuco. Ele reescreve a história do judaísmo a partir dessas partículas, a partir desses pedaços que cada um ofereceu para que ele pudesse copilar. Seria como se nós perdêssemos tudo o que nós temos em matéria de doutrina espírita. Aí, a Regina tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Virgínia tem o Céu e o Inferno, a Neuza tem o livro dos Médiuns, não tem completo, mas tem uma parte. Então, nós vamos reunindo o que cada um tem e nós organizamos novamente a codificação espírita através das partes que nós vamos reencontrando. E é claro que muita coisa se perde, muita coisa é acrescentado a partir de algo que você não tem o término de uma frase, então você completa usando o seu entendimento e o seu conhecimento. O livro de Neemias, este livro relata a reconstrução dos muros de Jerusalém, o arranjo do templo e as reformas realizadas por Neemias, assim como o livro de Esdras é ambientado durante o domínio persa. Pode até parecer que alguns falam assim, mas é muito repetitivo. Não, não é. Nós estamos colocando uma sinopse de cada livro, claro que tem uma sequência teológica e cronológica. A Bíblia não foi simplesmente você pega esse livro e coloca aqui. Sim, tem uma ideia cronológica dos fatos para dar uma sequência natural. Nós não podemos ir lá em João Batista, por exemplo, e voltar lá em Isaías. É preciso ter uma sequência natural para que isso tenha fundamento e facilite a compreensão de quem está lendo. Então, assim como Esdras reorganizou a Torá, a lei judaica, através da letra dos livros, Neemias ele reconstrói o templo. Ele passa a ser o responsável pela reorganização daquele templo material físico que havia sido destruído. Enquanto isso, ele vai reorganizando aquele povo no fortalecimento da sua fé. O livro de Tobias faz parte do cânon católico e ortodoxo, mas não da maioria das igrejas protestantes da religião judaica. O livro de Tobias diz o relato do acompanhamento que o arcanjo Rafael faz a um jovem cheio de fé, que procura uma esposa e finalmente se casa depois de ter enfrentado enormes dificuldades com a ajuda do anjo enviado por Deus. É uma apologia para os valores familiares e humanos. O pai de Tobias era cego, e ele vai nessa busca da cura pelo pai. Enquanto ele está indo para essa cidade na busca da cura, aparece, então, o que nós vamos ler aqui o texto para ficar mais claro. É isso, ó. A história conta a viagem que Tobias faz a pedido de seu pai, cego, para cobrar uma dívida antiga de um amigo. Tobias parte acompanhado de seu cachorro e conta com a proteção do anjo Rafael, que se apresenta como um jovem que ajuda Tobias a encontrar a casa do amigo da família e a cura para seu pai. No caminho, ele conhece e se casa com Sara, a sua prima. Quando estão chegando de volta à casa, o cachorro vai na frente todo contente, como um mensageiro, pois além da viagem bem-sucedida, o anjo traz a cura para a cegueira de Tabite, o pai. Então, sim, todo mundo fala do anjo de Tobias, mas ninguém se preocupou em ver a razão que é. Então, quando se fala dos fenômenos mediúnicos
do Antigo Testamento, aqui é uma materialização. O anjo Rafael se apresenta de asa? Não, aqui é uma representação de um quadro, mas como um jovem que vai, eu estou indo nessa mesma direção, então eu vou com você. O anjo só se identifica como alguém protetor quando chega, mas isso não está no livro, isso é uma interpretação que eles estão fazendo. Porque um espírito superior não vai chegar e vai dizer: olha, eu sou o anjo responsável por te guiar, por isso que nada te aconteceu. É uma forma, algumas colocações que eu procurei colocar aqui, algumas gravuras, imagens que nós procuramos colocar durante a aula, é exatamente para facilitar o entendimento da sinopse que aqui está. Mas não deixa de ser interessante. Então, ele se casa, recebe a dívida e o pai é beneficiado. Isso é mérito. Ele se dispõe a ir. É um honrar pai e mãe. Esse relato de Tobias é a obediência dos filhos. Por isso, está falando de familiares e valores humanos. É a obediência, é o cuidado que nós devemos ter para com os nossos genitores. E quem age assim está sempre sob a proteção do Pai e de Jesus, o nosso diretor angélico. O livro de Judite, o livro conta a história de Judite, filha de Merari, no meio da guerra do reino de Israel contra o Império Assírio. Então, são algumas mulheres que vão aparecendo no decorrer da história que ali está contida. Então, para complementar aquilo que ali está, se faz necessário muitas pesquisas. Então, tem alguns fatos, como alguns apóstolos. Nós conhecemos muitos, Pedro, João, Tiago, mas muito pouco se sabe sobre Bartolomeu, muito pouco se sabe sobre quem é o verdadeiro Judas, qual Judas que é esse, qual que é aquele. Da mesma forma, alguns desses profetas têm muito poucas referências, devido à dificuldade de tradução. A maioria do que está aqui hoje inserido nessa aula foi retirado do livro do Flávio José. O livro de Esther é de grande valor entre o povo judeu, pois narra como Esther salvou os judeus de um extermínio eminente preparado por Ramã, o ministro do rei Assuério da Pérsia. Assuero é geralmente identificado como sendo Xerxes, o rei persa que invadiu a Grécia e lutou contra os espartanos liderados por Leônidas I. Ah, mas tem muito nome. Não se preocupe com os nomes. Os nomes é para que vocês possam se situar. Atenham-se ao que está dizendo. Esse livro de Esther, como ele está dizendo, uma jovem judia entre os deportados que se tornou rainha da Pérsia. Como seu primo e tutor, Mardoqueu, descobriu um complô contra a vida do rei. Como o grão-vizir Amã procurou liquidar os judeus. Como Esther interveio arriscando a própria vida. Como Amã foi enforcado e como os judeus ficaram livres. Então, é uma forma, é um romance? Sim, é um romance, mas é preciso entender o contexto com que isso está. Aqui nós temos tudo de uma novela mexicana. Você tem inveja, você tem o ciúme, você tem o poder, você tem a autoridade, você tem a ganância, você tem a cupidez, você tem a lascividade de tudo isso. Mas os enviados do Cristo, os missionários, os profetas e todos esses convocados para ajudar na evolução do planeta deram aqui a sua contribuição. E o espírito Esther, assim como Judite, faz parte daqueles espíritos que encarnaram numa forma feminina
numa época em que as mulheres sofriam todos os tipos de discriminação ou, muitas vezes, valor nenhum. O primeiro livro dos Macabeus é a parte do cânon católico e ortodoxo. E ele vai, mas não do cânone protestante e judeu. Muitos livros estão na Bíblia católica, mas não estão na ortodoxa, na protestante, na luterana. Muitos foram retirados foram retirados capítulos, versículos, e, em alguns casos, livros inteiros não fazem parte. Os Macabeus narra a tentativa de helenizar a força dos judeus por parte de Antíoco IV Epífanes, o rei grego do Império Seleucida e descendente de Seleuco I Nicátor, um dos generais de Alexandre o Grande. Então, quando fala de helenizar, está se referindo à Grécia e todo o seu poderio, a intelectualidade dos filósofos, a arquitetura, a medicina que já existia, as artes que estavam já descobertas. Então, essa transformação grega para os valores dos conquistados dos impérios assírios, persas, babilônicos, vinha ser o que futuramente seria ali o Império Romano. Alexandre o Grande, um grande conquistador. Inclusive, no livro Império a Caminho da Luz, o Emmanuel vai falar deste espírito e a sua contribuição no desenvolvimento, a responsabilidade que esse espírito trouxe da espiritualidade. Então, está contido. O livro dos Macabeus, ou dos Irmãos Macabeus, ele fala assim, que descreve os acontecimentos que se dão do período que vai de 175 a 134 anos antes de Cristo. Mostra como o rei sírio, Antíoco Epífanes, quis introduzir os costumes à cultura grega na Judéia, e fazia isso com violência, com a força, na marra. Matatias chefiava a resistência e a revolta, continuadas depois por Judas Macabeus, Jonatas e, finalmente, Simão, ou seja, os Irmãos Macabeus. O segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro, mas uma narrativa paralela. Ele é o resumo de uma obra de 5 volumes escrito por Jasão de Cirene. Nela, o autor não identifica a religião como um patriotismo, mas escreve mais dentro de um conteúdo ético. Ele relê os fatos para mostrar que a luta em defesa do povo tem base na fé, que confia plenamente no auxílio de Deus. O interessante é que seu elogio não é para os defensores armados, mas para os mártires. Todos nós lemos há 2000 anos, e tem a história 50 anos depois. 50 anos depois não é a continuação do há 2000 anos, é uma história paralela. No nosso caso do livro, está relacionada ao mesmo espírito. E nós estamos falando de Públio Lentulus, o nosso instrutor Emmanuel. A mesma coisa é aqui. Então, essa história de contar histórias de espíritos, de enviados do Cristo em épocas diferentes, não está relacionado somente agora com Emmanuel, Joana de Ângeles, entre outros espíritos, Amélia Rodrigues. Não, isso existe desde que o mundo é mundo. Jesus sempre envia os seus prepostos, os seus auxiliares para nos trazer o direcionamento que todos nós necessitamos, sempre fundamentados na fé e na confiança. O segundo livro dos Macabeus, também, em parte paralelo ao primeiro, inicia sua narração com os acontecimentos um pouco antes
do final do reinado de Seleuco, que era um dos generais de Alexandre e antes da morte do segundo irmão. O livro centra-se em duas festas religiosas: a dedicação do templo após a reconstrução e o dia em que Nicanor assedia o templo. Também conta a história de Eliodoro e o martírio de Eleazar, e dos 7 irmãos e sua mãe. Faz parte do cânono católico e ortodoxo. Então, você tem uma história familiar, você tem um contexto dentro da reconstrução do templo, a sua importância, o trabalho que todos fizeram. Quem aqui é oriundo da Igreja Católica ou que tem uma admiração, um conhecimento, seria a mesma coisa que nós pegássemos e fôssemos estudar o Santuário de Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Não tem como você conceber o santuário se não falar do Padre Vítor Coelho de Almeida, independentemente de religião que nós professamos. Ele é o grande idealizador. Padre Vítor Coelho de Almeida, aquele que andava ainda de batina, ali nas construção simples de alpergatas, com a mão na obra, aquele chapeuzinho. Então, sim, hoje para muitos é só ostentação, mas quem trabalhou para que todo essa ostentação hoje tem, eles estavam ali vivendo da dedicação da sua fé. Muito do que está centrado no Antigo Testamento e dos livros que nós estamos apresentando. O livro de Jó possui uma linguagem altamente poética e é uma obra-prima da literatura universal, escrito, ao que tudo indica, no pós-exílio. O livro representa a figura de um homem reto, rico e feliz, saudável, e que vem a provar o sofrimento, a doença e a pobreza. Coloca em xeque a teologia da retribuição em seu aspecto temporal, pois esta não explica as contradições da vida, ou ainda porque o justo, o inocente, sofre. Pobreza, doença, morte, sofrimento das crianças, do justo, do inocente. Por que tanta diversidade? Porque para uns a vida sorri, porque para outros é só tristeza, porque para uns tudo é felicidade, enquanto para outros tudo é lágrima. Então, essa contradição, toda essa similitude do bem e do mal, do claro e do escuro, da noite e do dia, está centrado no livro do Jó, ou Job. Este livro conta a história de Jó, um homem justo e temente a Deus, que é testado com a dureza para ver se ele negava a Deus e se afastava dele. Nada muito diferente do que nós entendemos como provas e expiações, como uma provação dentro da nossa existência. Vivendo nesse mundo de diversidades, o que nós estamos realizando. O livro dos Salmos. Muitos nomes são atribuídos ao início dos Salmos, indicando uma espécie de classificação deles feito no decorrer do tempo, ao se arrumar as coleções, organizar, distribuir. Atualmente, fazendo-se uma classificação sobre o estudo das formas literárias, leva-se em conta os estilos e distingue-se 3 grandes gêneros: os hinos, as súplicas e as ações de graça. Esta não é uma classificação conclusiva, pois há salmos que não se encaixam diretamente nesse modelo, pois apresenta-se deveras misto, mas esta classificação segue temas e intenções gerais dos salmos. Mesma coisa do Pai Nosso. O Pai Nosso é um agradecimento, é uma súplica, é um lamento, é uma rogativa, e por aí nós podemos elaborar a interpretação dos Salmos, que contém os cânticos e as orações, atribuídos principalmente ao rei Davi.
mas não é somente ele, como nós vimos. Os provérbios são os ensinamentos da teologia judaica, que ensina o homem a ser como os sábios, a viver de acordo. Também não são os provérbios de Salomão. Vários outros profetas, vários outros escritores também escreveram os provérbios e não somente Salomão. O livro do Eclesiastes, que é diferente do Eclesiástico, esse Colé é o autor, segundo a grande maioria dos historiadores. A sua composição data de cerca de 150 anos antes do Cristo. O título sugere que seja um livro usado em assembleia, ou seja, de uso eclesiástico no templo, nas igrejas, nas comunidades. Retoma o problema da retribuição pessoal e, novamente, é criticada a doutrina tradicional. Segundo o livro, nem sempre o justo é feliz, pois mesmo quando este tem tudo o que deseja, não se sente satisfeito. Foi classificado de pessimista devido à sua célebre frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, mas, na verdade, é um realista. Seu conceito de vaidade designa-se o que é vaporoso, insubstancial, evanescente e vazio. Ele se convence de que o homem, com as suas possibilidades, jamais poderá alcançar a felicidade. Somente Deus é que pode concedê-la. Nada muito diferente do que hoje a doutrina espírita nos ensina. Então, quando ele fala aqui, é um compêndio de meditações anônimas atribuídas a um rei em Jerusalém. Depois de investigar a vida e ver que tudo é vaidade, o autor discorre que a única coisa importante na vida é manter a palavra de Deus, pela qual todos serão julgados. A impressão que se tem é que isso daqui faz parte de um postulado da doutrina espírita. E isso aqui foi escrito há 150 anos antes do Cristo. Então, para ver como Jesus tem sempre uma preocupação de nos mantermos informados na direção segura que nós devemos caminhar. Os livros sapiensais, que são Provérbios, o Jó, Eclesiásticos e Sabedoria. A esses dois, mais os Salmos e o Cântico dos Cânticos, que nós vamos ver. E esses livros apresentam toda a sabedoria e a espiritualidade de Israel e, por conseguinte, de todas as religiões derivadas do judaísmo. O Cântico dos Cânticos é sobre dois amantes anônimos. Um personagem é referido como rei em Jerusalém e a mulher é referida como Sulamita, que foram forçados a se separar. No contexto das escrituras hebraicas, Cântico dos Cânticos é o único por celebrar um amor sexual. Nós vamos ter a oportunidade de ver uma aula só sobre cânticos e salmos. E aí vai estar explicado a diferença. Ao mesmo tempo que esses dois personagens, em algumas interpretações, fala do rei Salomão e a Sulamita, que era uma escrava, da mesma forma fala de um pastor e a filha de um rei. Tudo depende da interpretação, mas a importância do cântico é que quem lê parece que está lendo os 50 tons de cinza, mas não tem nada a ver, tá bom? Sabedoria pertence ao cânone católico e ortodoxo. Este livro é dirigido aos irmãos de seu autor, alertando sobre a ruína que a idolatria os guiará se eles se deixar levar por eles. Nada também. Sabedoria, quando nós devemos procurar os ensinamentos de Deus e de Jesus, o que os orientadores espirituais nos trazem, nós devemos sempre focar naquilo que é importante para nós. Recursos e mecanismos que nos são oferecidos para que nós transformemos em ferramentas de aprendizado.
Por isso que nós devemos sempre pedir a Deus sabedoria, porque assim nós podemos discernir pela nossa própria responsabilidade. E o livro do Eclesiásticos. O livro é destinado aos judeus piedosos que querem viver a vida de acordo com a lei, sem esquecer os gentios, que desejam saber o que os esperam se desejarem se tornar judeus. Então, os gentios, os pagãos, eles queriam se tornar judeus, mais pela religião, pelos benefícios e pelos direitos, mas eles queriam saber o que lhes seriam oferecido, qual eram as garantias que isso tinha dentro da sua transformação. É esse o contexto do livro do Eclesiástico. Se eu deixar de ser espírita e for messiânico, que vantagens eu vou ter? Que regalias eu vou ter? Se eu deixar de ser espírita para me tornar membro de qualquer uma outra religião, eu vou ser prejudicado? Eu vou ser castigado? É este o tema do Eclesiástico. O judaísmo não exige que alguém se converta ao judaísmo para ser uma pessoa melhor, ou para que algum dia alcance o paraíso. Necessário para isso, basta ser ético. É o que o livro faz. Esse é o tema central do livro. Você, para se converter ao judaísmo, não é que o judaísmo vai te transformar numa pessoa melhor. Não. E também o judaísmo não a garante. Da mesma forma que ser espírita não garante o nosso lar para ninguém. O que garante o paraíso para os judeus, para os gentios ou pagãos, é a mesma coisa que garante aos espíritas o nosso lar. É a ética, é a moral, é a conduta, é a caridade desinteressada. Entre os livros proféticos está o de Isaías. Isaías estava debaixo do pórtico do Santo Templo. De repente, a porta e o véu interior do templo pareciam levantar-se ou retrair-se, e lhe permitir que por dentro o lugar santíssimo, onde nem sequer os pés do profeta podiam entrar. Isso é uma visão, isso é um desdobramento espiritual, da mesma forma que foi mostrado a Moisés o mundo, a Canaã prometida. Então, os profetas sempre tinham essa ideia, esse desdobramento, essa emancipação da alma. E o que eles presenciavam nessa emancipação, nessa viagem astral, nesse desdobramento mediúnico, eles tinham sérias dificuldades de passar aqui, enquanto chegavam, para passar a sua imagem para a letra, de uma forma que todos conseguissem entender. O livro de Isaías contém as profecias com visões, falas proféticas e aspirações de uma redenção universal para todos os povos da Terra. A exege moderna divide pelo menos 3 grandes coleções de poemas proféticos e um apêndice histórico, parcialmente paralelo ou retirado de partes ou passagens do livro dos Reis. Tem capítulos inteiros do livro de Isaías que são reproduzidos no livro dos Reis e também nos livros de Samuel. Sim, é uma maneira de fazer entender o livro dos Reis e de Samuel dentro das ideias de Isaías ou das visões de Isaías. Jeremias é o livro que conta a história e as profecias deste profeta, um nobre judeu altamente sensível, que desde uma idade muito jovem se sentiu obrigado a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de ser fiel e obediente diante de Deus. Fazendo um paralelo, como Chico, que com 9 anos já tinha essas visões, já recebia através da audiência e da psicofonia, ele já conseguia esse contato com o mundo espiritual. Então, Jeremias não era simplesmente uma pessoa simples,
que não significa que só os simples e os humildes materialmente eram os representantes do Cristo aqui. Não, em todos os lugares e em todas as classes, sempre teve enviados do Mestre, trazendo a sua contribuição para a história da humanidade. Ele profetizou insistentemente o exílio do povo e dos reis de Judá, por Nabucodonosor, o da Babilônia. Então, ele muitas vezes entrava em conflito com as autoridades civis e religiosas do reino de Judá, sempre em detrimento da religião, do Deus de Javé, sempre em benefício dos necessitados. Nunca a religião está tão em evidência contra a autoridade e o poder como está no Antigo Testamento. E Jeremias é um dos maiores representantes desta colocação e que Jesus necessitava. O livro de Lamentações contém 4 lamentos alegóricos e uma oração escrita por ocasião da devastação de Jerusalém depois de cair nas mãos de Nabucodonosor. Lamentação, que ele está dizendo, não é reclamar, não é murmurar. Lamentação é um sentido de um cântico, é uma reflexão que todos estão fazendo. É um período de meditação. Então, nós entendemos lamentação como se fosse esse murmúrio, como se fosse, em muitos casos, uma blasfêmia. Não, é simplesmente um canto, uma maneira de se manifestar a Deus. Eles evocam vividamente os horrores do cerco, queda e destruição de Jerusalém, e o insondável sofrimento de ver os judeus humilhados, marchando para o exílio, carregados como ovelhas pelos conquistadores da Babilônia. Sempre foram conquistados e sempre foram rebeldes, sempre foram conquistados e nunca aprenderam a obedecer. É a classe mais orgulhosa dos capelinos que aqui chegaram convidados pelo Cristo. Baruque é um texto que pertence ao cânon católico e ortodoxo, mas não da maioria das igrejas protestantes e da religião judaica. É uma série de documentos anexados por Baruque, um escriba e secretário do profeta Jeremias, onde os judeus são ensinados a lidar com o exílio e o cativeiro, com a responsabilidade e a dignidade, lealdade ao Deus de Israel. Seria como se fosse Kardec, o Jeremias, e como se Leon Denis fosse, então, aqui Baruque. Então, é esse o sentido, vai sempre passando adiante, um aproveitando as ideias do outro e os ensinamentos que ele deixou. Ezequiel. Na introdução do livro de Ezequiel, Deus dá ao profeta as orientações de sua missão profética sobre a restauração do povo de Israel, então no exílio. Nos capítulos seguintes, detalham uma longa série de ameaças e futuros castigos para Jerusalém e Judá, para os falsos profetas e, em geral, para todos os judeus que pecaram antes da invasão de Nabucodonosor, aquele que depois seria transformado pela licantropia em lobo. Daniel. Este livro é a soma de até 12 documentos diferentes que relacionam histórias e visões atribuídas a Daniel, um sábio judeu e conselheiro que serviu na corte dos reis da Babilônia e da Pérsia durante o exílio. Por que colocou essa imagem aqui? Porque fala que Daniel foi jogado nas covas dos leões e os leões não o devoraram. A simbologia aqui desse anjo, nós somos espíritas, nós temos que entender. Não tem, mas um protetor espiritual poderia perfeitamente se materializar ali na cova. E isso afastariam as feras, afastariam os leões. Nós sabemos que os animais têm essa
percepção, e ainda mais materializado ali, impediu que Daniel fosse colocado. Não é nada de extraordinário nem de sobrenatural. É uma explicação lógica e racional, mas não tira a importância do livro profético de Daniel. No cânon judaico, o livro de Daniel não é considerado parte dos livros dos profetas. Do cânon católico, a história de Susana e do dragão é adicionada. Em alguns, a maioria das Bíblias, exceção a de Jerusalém e a ortodoxa, não, na luterana também, essa história de Susana que foi acrescentada, é rapidinho, vai dar tempo, fiquem calmos. A história de Susana é de uma bela moça que então tinha os seus dotes e ela vai se banhar no rio e dois anciões a veem nua. E aí eles tentam seduzi-la porque ela está sem os seus funcionários. Ela se nega a ser chantageada e eles então criam ali um ambiente para que ela seja condenada por promiscuidade. Levada a julgamento, então o jovem Daniel vai interceder em seu favor. E ele convoca os dois anciões, mas separadamente, para que cada um conte a história. E como eles entram em contradição, eles são condenados e ela é libertada. Então, isso não está em todas as Bíblias. Em alguns, é um acréscimo literário. Oséias relata uma profecia que é dividida em duas partes. É um dos mais antigos livros a atingir a sua forma canônica como o conhecemos. Joel, dividido em duas partes, claramente diferenciadas. Na primeira, uma praga devastadora de gafanhotos destrói o país, produzindo uma celebração penitencial entre as vítimas. A segunda parte trata dos frutos da penitência e da libertação que anunciam uma redenção futura. Uma praga, um castigo, uma punição e depois a colheita da redenção, a colheita da conscientização dos erros e das falhas. O livro de Amós é um livro profético mais antigo da Bíblia. Dá uma mensagem de advertência às nações e aos pecadores de Judá e de Israel, como serão julgados por Deus e punidos, mas poderão eventualmente ser perdoados. Ninguém está condenado à eternidade, ao fogo do inferno ou às chamas da loucura, como eles diziam. Abdias profetiza a destruição do reino de Edom. Sabe-se que esta nação deixou de existir no decorrer das guerras judaicas romanas, já com o Império Romano que ele está dizendo. O livro de Jonas é o conto moral de como o profeta Jonas foi convocado a pregar ao povo de Nínive, capital do Império Assírio, localizada no atual Iraque, para persuadi-los a se arrependerem ou receberiam a destruição. Quanto mais ele se aproximava, ele tentava se afastar de Nínive, mais perto ele estava. Então ele entra no navio para fugir, tem alguém que aparece doente, eles associam a ele e jogam ele no mar. Então ele é engolido pelo peixe. O peixe ele vai parar na ilha deserta. Lá ele encontra mamonas, aí ele vai descansar sobre as árvores. Aí o sol queima e ele precisa voltar. Então, quanto mais nós nos afastamos dos propósitos divinos, mais perto deles nós ficamos, pois a misericórdia divina nos acompanha sempre. O livro de Miqueias. Este livro trata do castigo de Deus sobre o reino de Israel pelos pecados tais como idolatria, adoração do deus Baal, que é o de Elias, sacrifícios, rituais infantis, magia e encantamentos, bem como as injustiças e o roubo de terra pelos ricos contra a população pobre. A ideia de sacrifícios de crianças recém-nascidas por serem inocentes, o cordeiro imolado
oferecer a Deus um sacrifício de alguém que não tem mácula, surge aqui com o livro de Miqueias, ele combatendo essas tradições e esse costume. O livro de Naum profetiza a destruição de Nínive, que simboliza a libertação de toda a escravidão. Abacuque, um debate entre o profeta e Deus sobre as injustiças e violências com que Deus, respondendo, enviaria os babilônios para punir o mal. Então, é sempre aquela ideia de conquistado e conquistador. Respeita-se a religião, desde que você passa a servir de acordo com as necessidades do conquistador que ali está hoje ditando as normas e o regulamento. Safonias é um convite à penitência e uma afirmação do amor de Deus para com o povo. Tem alguns que não tem muito o que afirmar, tá? Já está na essência do texto. Ageu convoca para a reconstrução do templo e é dividido em 4 discursos ou sermões que estão em ordem cronológica, assim como o sermão profético, os sermões duais, os sermões do cenáculo e o sermão da montanha. Então, tudo segue uma mesma orientação e uma mesma determinação divina. Zacarias fala sobre a restauração do templo e de Jerusalém e a coroação do sumo sacerdote Josué, bem como a restauração da antiga glória de Israel. Zacarias reanima a esperança de um povo que passa grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé. Estimula o povo a arregaçar as mangas para reconstruir o templo, símbolo da fé e da unidade nacional. Ao mesmo tempo, de modo realista, incentiva a formação de um novo quadro político, centrado em Zorobabel e também Josué. E temos Malaquias, o último porta-voz do Messias, o último do Antigo Testamento. Esse, quando ele fala 400 anos não levantará um profeta, é considerado como o tempo interbíblico. Entre Malaquias e João Batista não surge nenhum novo profeta. Então, entende-se que é o período de transformação do planeta Terra, de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Se faz necessário esse hiato, essa separação entre um tempo e outro. Então, não tem um profeta. Malaquias é o último deles. Aparece como o último livro do Antigo Testamento, nas edições cristãs. Neste livro, se repreende as atitudes das famílias quando se separam e o comportamento dos sacerdotes pelo não cumprimento ao culto divino. Então, aqui encerra-se o Antigo Testamento com Malaquias. Então, ele é essa representação, como está dizendo, as famílias, o seu comportamento, os valores éticos e morais. Aqui nós já temos condições de compreender as épocas e as eras a que nós estamos sujeitos. Todo o livro do Antigo Testamento, todos esses profetas em ordem cronológica, uns aproveitaram o que os outros deixaram. E cada um contribuiu com a sua melhoria, trazendo os seus ensinamentos, dando o crivo necessário para que nós nos fortalecêssemos para receber o nosso governador planetário, o Cristo, então, que viria trazer o código da fraternidade, a maioridade espiritual da Terra.